Marco, boa noite, Marquito, tudo bem aí? Tudo, Yara. Você tá melhor já, meu bem? Tô mais calma, Mais tô calma, né? superando. Ah, legal. Mais calma, né? Sem precisar tomar remédio. Ah, Nossa, ah, gente, ah. como foi difícil. Foi muito difícil. Mas vamos aos Di- assuntos, né, Marco, que é o mais importante agora. É, que na realidade é o mesmo assunto, né, Yara? Tá sendo difícil deglutir e assimilar as medidas de prefeitos e governadores do Brasil inteiro e especialmente em São Paulo, né? Exatamente. E tudo começou lá, né, dentro do próprio Ministério da Saúde, quando era com o Mandetta, não é não, Marquito? Pois é, Yara, por falar nisso, a gente tem que recomendar às pessoas uma matéria do Dirceu Pio, jornalista que foi do Estado de São Paulo durante 10 anos, amigo nosso, uma matéria dele no Jornal da Cidade, que é impressionante a matéria, que se chama Um Tribunal para Mandetta, onde ele descreve as ações desse sujeito na, na, durante o tempo em que ele foi ministro. É impressionante o que ele descreve ali. Entre outras coisas que está na matéria é o atentado de Manaus, né, Yara? O atentado de É Manaus, que terrível, foi Marco. chamado de atentado de Manaus, onde morreram 22 pessoas por aplicação de cloroquina pura. A intenção era desqualificar perante o mundo e perante a imprensa a hidroxicloroquina, que é uma coisa diferente, né? A cloroquina é o remédio puro e a hidroxicloroquina é o remédio suavizado. Então eles administraram uma dose nas pessoas 12 vezes maior do que a recomendada e morreram 22 pessoas. A intenção era desqualificar perante o mundo e perante todo mundo a hidroxicloroquina como tratamento, porque eles queriam que a coisa se prolongasse indefinidamente, como, aliás, os governadores e prefeitos, especialmente de São Paulo, continuam fazendo, né? Exatamente. Ele assinou essa documentação autorizando não só os governadores e prefeitos, né, de cada cidade a cremar os corpos, né, e sem laudo médico. Então, assinado junto com quem mesmo, Marco? Junto com aquele que tem o cabelinho empastado para trás do STF, o Dias Toffoli. Exatamente. Então, assim, Juntos. não juntos. E até então, até agora, até o momento, né? Os governadores dos estados estão cumprindo esta ordem. Tanto que foi estendida a quarentena até o final de maio, né? E já está se cogitando o lockdown, Marco. O lockdown, Exatamente. É. né? A Isso, respeito disso, Yara, eu queria deixar bem claro, porque está havendo uma confusão nas matérias que eu escrevo, nos textos que você publica e em tudo. Parece que tem gente que ou tem, na hora de ver, de comentar essas matérias, é gente que tem ou má vontade, ou gente que é estúpida mesmo, que não lê a matéria e comenta, que isso acontece o tempo todo, e que nos criticam, me criticam a mim e criticam a você, sem ler a matéria, dizendo que nós somos loucos, que a gente acha que não existe vírus. O que não é verdade absolutamente. Nós sabemos que existe vírus, sabemos que a coisa é grave, nós sabemos que é preciso tomar cuidado, uma série de cuidados, nós sabemos de um monte de coisa. Tanto é que a gente publica, eu publico o tempo inteiro textos de médicos, de infectologistas importantes do mundo inteiro, que têm opiniões diferentes de como encarar este surto e de como proteger a população desse surto. Não é que são contra o lockdown, o isolamento horizontal. É apenas isso. Ninguém está achando que não existe vírus ou que defende que isso é uma loucura. Não, não é nada disso. Nós apenas criticamos a forma como ele é combatido
o uso político, a sacanagem, o superfaturamento, a roubalheira, como agora em Santa Catarina, que o governador de Santa Catarina está para cair, porque o cara roubou, assim, é um escândalo o que foi roubado em Santa Catarina de verba federal, né, Yara? Não só em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, lá pro lado de Manaus, né? Então, assim, gente, não é que a gente defenda, a gente não tá defendendo o vírus, a gente sabe que ele existe assim como existe H1N1, existe a dengue, existe a chikungunya, existe o gripe suína, a aviária, Claro, cada um com a sua existe. gravidade, cada um com a sua. Nós apenas não defendemos soldar a porta de comerciante. Nós apenas não defendemos matar a população de fome por causa disso. Porque tem que ter uma solução mais inteligente para proteger, sim, as pessoas. As pessoas devem ser protegidas. As pessoas devem tomar todo o cuidado necessário, andar de máscara, como fez o Japão no início, que o Japão não tinha lockdown. O povo japonês Marco, no já. Japão, olha, Marco, desde eu morei no Japão, né? E é uma cidade que é extremamente limpa, vamos dizer assim. Todos os cuidados a gente toma. Por quê? Porque lá a influenza, ela ataca muitas e muitas pessoas, a influenza, A influenza, e né? é Lá mortal, né? a É gente mortal. usa, é Deixa bem. constante, É. é É mortal, é mortal. mortal. É isso para que Lá as o pessoas saibam, uso, né? A influenza não é uma isso. gripinha que não mata. A influenza mata, né? A gente usa constantemente tissue, como é que fala em português? É aqueles papelzinho, toalha, sabe, de caixinha. Isso a gente usa Você, constantemente, que é descartável. A gente lenço de usa álcool papel. gel. Isso, lenço de papel, isso. Álcool gel é constante. A gente tem isso em casa, né? A gente carrega pra tudo que é canto. Máscara é frequente, luva é frequente. Lá o cuidado é extremo. E principalmente a gente tem muito cuidado com as pessoas de idade, Entendi. né? Que eles são mais. Todos esses cuidados que Isso. existem no Japão, é para te perguntar, Yara, todos esses cuidados que existem no Japão é com vírus ou sem vírus, né? As pessoas Com vírus ou sem normalmente vírus. é uma É educação, o costumeiro. povo é educado dessa forma, entende? Claro. Isso, exatamente. Nós somos educados, tanto que eu mudei muito depois que eu fui morar lá, né? Eu morei 3 anos lá, acabei tendo o hábito de fazer coisas que eu não fazia. Por exemplo, tirar o chinelo, o sapato, né? Deixar na porta de casa e trocar de sapato para entrar dentro de casa, tomar banho, se lavar quando chega em casa. Então Tomar banho. uma coisa que a gente Tomar banho. não, a gente toma banho, a gente chega da rua, né, do trabalho, que seja, já vai direto pro banheiro tomar banho. O sapato fica na porta de casa. A gente não usa o mesmo calçado para andar dentro de casa, né? Entendi. Então são diferenças. Aliás, São esse negócio de diferenças. tirar o sapato no Japão é uma tradição milenar, né, Yara? É milenar, é A milenar. gente vê filme com Toshiro Mifune, Branco e Preto, do Kurosawa, né? É onde todo mundo tira o sapato para entrar dentro de casa, né? É isso, né? É sinal de respeito, né? Porque você está entrando para dentro da sua casa. Então é um sinal de respeito, né? Você não vai trazer nada da rua para dentro de casa. Então são diferenças, são coisas que poderiam ser implantadas no Brasil, sim, né? Mas precisaria de uma reeducação das pessoas, né? Mas eu acho que. Então assim, é muito difícil, né? Mas voltando ao nosso assunto, Marco, né? Voltando ao nosso assunto do governador do estado de São Paulo, né? Ele deu uma entrevista para o Datena ontem de manhã, se não me engano, ou não, ontem à tarde, né? Que ele falou assim, tinha uma senhora dentro do metrô, do trem, né? E aquela senhorinha tal, tadinha, viúva, já passando dificuldade, ela teve que se deslocar, né, da sua casa para ir para o centro da cidade buscar uma cesta básica, porque ela não tinha. O dinheiro do auxílio emergencial não dava, só dava para pagar o aluguel dela. Ela estava passando fome, entendeu? E o metrô assim, Marco, o trem assim. Eu falei Zona Leste. Zona Leste é onde tem a maior concentração de pessoas. Apinhado, Tava né? Apinhado, super né? lotado, né? O que passou na cabeça desse prefeito para tirar os carros da rua, né? Mas é o tipo da solução burra, Yara, que não vai levar, ele vai desistir disso
tratando o povo de São Paulo como cobaia de laboratório. Ele vai desistir disso em alguns dias, porque vai perceber que isso é impossível. Marco, o pior Tá? foi ele Ele está falar da aglomerando, seguinte é o que você forma, disse, ele está jogando as pessoas para dentro de um vagão de trem e jogando as para ter pessoas. contaminação. Exatamente, para ter Porque é contaminação, assim que eu vejo. para ter morte, para ter número, para ter seja lá o que for, né? O Datena ficou passado, porque ele falou assim pro Datena, a resposta que ele deu pro Datena, ele falou assim, ainda teve a manifestação ontem, né, a carreata. É. E aí ele falou assim, o que o senhor acha do que estão falando de você? Eu sou democrático. Democrático? Democrático, Marco? Não, Pra eu nós? ouvi uma frase. Ele veio falar de democracia pra nós? Exatamente, justamente quem não é democrático, né? Eu ouvi uma frase desse sujeito, Yara, que é espantosa. Ele deu essa frase, ele respondeu para o jornal quando o repórter perguntou para ele o que ele achava a respeito das consequências desse rodízio maldito, né? Ele disse, isso vai causar certo desconforto na população. Em que planeta vive esse cara? O que é a palavra? Ele usa a palavra desconforto, isso é um desrespeito, é um escárnio. Desconforto. Marco, eu assistindo ele no Datena, ele não se movia, ele ficava exatamente parado e o Datena falou assim, ele respondeu pro Datena, Datena, é melhor ficar confinado do que enterrado. Nossa, que absurdo. Assim. Que absurdo, né? Entende? E assim, aí ele perguntou do presidente da República, obviamente, né? O Datena perguntou do presidente. Ele falou: é melhor falar. Datena, por favor, vamos falar da saúde. Ponto. Entende? Por quê? Porque ele não tem mais desculpa. Datena perguntou: Não, e o lockdown? E o lockdown? E eles estão desafiando o presidente, Yara, ostensivamente, porque o presidente hoje, Bolsonaro hoje, fez decretou que academias e uma outra categoria, salão de beleza e academias, alegando que as pessoas precisam se movimentar, precisam fazer exercício, etc. E o governador de São Paulo disse que não vai respeitar e vai fazer o que quiser e a academia está bloqueada e acabou. E salão... Exato. Quer dizer, esses caras estão fazendo o que eles querem. Marco, a gente está avisando para as pessoas, e ninguém quer escutar, entendeu? Ele vai fechar São Paulo, ele vai fazer o lockdown, entendeu? Por quê? Porque é viável para ele, viável. É viável, entende? É viável se... É muito viável. Viável, né? Mais ou menos, né? Eu acho que ontem, com esse negócio de caminhoneiros parando, que foi apenas uma amostra, fatalmente isso vai acontecer, né? Isso as pessoas sabem, e eles também sabem. E caminhoneiro com caminhoneiro não se brinca, né? Porque os caras param. Ele mesmo já falou do lockdown, que já tá pensando em lockdown, entendeu? Ele mesmo, saiu da boca dele, ninguém inventou. Eu puxo a matéria do Datena e jogo pra todo mundo ver. É simples assim. Só que ninguém tá acreditando. Eu avisei, há 3, 4 vídeos atrás eu avisei que essa quarentena ia seguir. Tá? Já virou noventena. E provavelmente passa do dia 31, Yara. Com certeza. Passa, porque não tem como... Em primeiro lugar, existem... Aí voltando para o que a gente estava dizendo, rapidamente. Em primeiro lugar, quando as pessoas estão sendo confinadas, trancafiadas e isoladas do vírus, elas não têm possibilidade de desenvolver anticorpos. A imunidade da pessoa começa a cair. Então, quando é que se pode colocar essa pessoa na rua de novo? Apenas quando tiver uma vacina. É evidente. Porque mesmo que achate, mesmo que caia, e você solte as pessoas no começo de junho, elas vão sair na rua. Essas pessoas sem imunidade, que estiveram trancafiadas 60 dias, sem imunidade nenhuma, vão pegar no meio da rua esse negócio. Quer dizer, só é possível, por esse raciocínio enviesado, liberar as pessoas quando houver uma vacina. E uma vacina é 1 ano, Yara.
No mínimo. Entende? Então, assim, umas informações que as pessoas ficam pegando em emissoras de TV que mais desinformam do que informam, Sim, entendeu? E fica encrostando isso na cabeça e vocês ficam que nem loucos. O vírus existe, existe. Todo cuidado deve ser feito, deve, tá? Mas tá indo pro extremismo. Tem gente matando, assim, tá tendo morte, gente, mas é morte de suicídio, porque ninguém tá aguentando. Um pai matou a esposa e os filhos. O interesse, tá? A gente tem que separar bem para essas pessoas estúpidas que insistem em que nós ignoramos a existência do vírus. Nós temos que separar bem claramente para essas pessoas que têm um raciocínio que não funciona muito bem, que existe sim o vírus. O que existem cuidados que são necessários. E existem interesses e usos políticos, roubalheira, que são outra coisa completamente diferente. Esses maus políticos, esses ladrões, usariam qualquer coisa que estivesse à mão deles, por acaso agora é o vírus, para se dar bem. É só isso. Marco, esse vírus caiu no colo deles como se fosse um presente. Eu escrevi isso aí. Foi um presente. Caiu no colo. Tá? Caiu no colo, exatamente. Caiu no colo como se fosse um presente. E eles estão usando esse presente que eles ganharam para enlouquecer as pessoas. Tá? Assim, eu estudo muito, eu leio muito, a gente se informa muito, né, Marco? Claro. A gente não fica nessa desinformação. Hoje o Datena ficou com raiva, tá, do governador, pelo seguinte motivo: ele não deixou o repórter dele entrar dentro do metrô. Então, quer dizer, quando o Datena fala, vocês acreditam? Quando o carinha da Record fala, vocês acreditam? Tá? Quando a gente tá falando, vocês não acreditam? Vocês acham que a gente tá mentindo? Mas ótimo. Ele não deixou entrar, tá, no metrô e no trem de São Paulo para não mostrar o quanto de gente tava dentro dos metrôs e dos trens. Claro, não deixou. Claro. O Datena ficou furioso. Ele falou que isso é cercear a liberdade de expressão. Não. Entendeu? Agora eu quero ver o governador de São Paulo processar o Datena por causa disso. Que nem ele fez com a gente. E outra coisa, exatamente como fez conosco, não é? Como está fazendo, não é fez. Exatamente. Nós ele estamos tá fazendo no com a meio gente. do processo, né? Agora, eu acho que colocar as pessoas fechadas dentro do metrô e tudo é uma coisa criminosa. Nessas alturas do campeonato, é você expor as pessoas criminosamente ao vírus. Concorda? Exato! Agora, concordo plenamente. Essa obsessão desse prefeito em fechar vias e não deixar carros transitarem, eu gostaria de saber onde que isso leva. Em que isso não leva a lugar algum. Ele já tentou fechar via, não deu certo. Agora ele tenta rodízio. Como se rodízio... Ter uma ou duas pessoas dentro do carro não tem perigo de você, né, transmitir o vírus. Agora, pensa no metrô com 250 mil pessoas dentro. Exatamente, Yara. E as pessoas vão se cotizar. O cara que tiver o carro parim, o carro do dia, vai andar no carro do outro. Todo mundo vai se enfiar dentro de carro. Do placa par, placa ímpar, está na cara que isso vai acontecer, mas será possível que um raciocínio tão simplista e infantil, um cara desse não tem, para cair esse negócio? Vai cair, evidentemente, vai cair, né? Como mais uma tentativa, mais os ratos na gaiola sendo testados. Marco, olha, eu vou falar uma coisa para você, tá? O Ministério Público do Estado de São Paulo negou a liminar que colocaram para acabar com esse negócio do rodízio. Hoje, derrubaram. Ou seja, a MP. O rodízio está mantido. O rodízio está mantido. Não, só para dar uma coisa, para ficar a coisa mais abrangente, não é só no Brasil que isso está acontecendo. Esse estado policialesco e ditatorial está acontecendo na Itália. A Itália está se transformando num estado cada vez mais policialesco.
Tem um caso aí de um rapaz que andava pelas cidades da Itália, apenas para ilustrar, né? Ele andava dizendo que o vírus não era aquilo, que não existia coronavírus, etc. Era um jornalista, andava de carro. Pararam o cara, polícia parou o cara numa blitz, algemaram o cara, amarraram ele numa cama e sedaram. Nem o irmão dele, durante 4, 5, 6 dias, conseguia falar com ele, porque enfiaram um negócio na traqueia do cara para que ele não conseguisse falar. Isso na Itália. Na Alemanha estão invadindo casas das pessoas, entrando. Polícia está entrando dentro da tua casa e perguntando quem são essas pessoas. São visita, são parentes, são amigos. Isso está denunciado, isso é claro que está acontecendo. Então, esse Estado, parece que os pequenos ditadores do mundo floresceram com esse vírus, né? Ele caiu no colo, não foi só de governadores do Brasil, como o Itzel, como o Caiado, como esse cara de Santa Catarina. Caiu no colo, parece que está vendo no mundo uma confusão gigantesca, onde esses caras querem tomar querem transformar o mundo num partido comunista chinês gigantesco, onde ninguém mais tem liberdade, transformar o mundo numa Coreia do Norte, né, Yara? Ou uma China, né? Ou uma China, mas a nossa Constituição existe. Eu respeito a Constituição, você respeita, a polícia respeita. Quem não respeita são os caras que deveriam respeitar, que é o STF. Exato. Né? Que é um outro assunto, que é outro vídeo, porque senão a gente não tem muita coisa acontecendo, tá? Na verdade, nesse universo, nessa torre de Babel que está virando tudo, agora Obama... Você viu o escândalo que promete ser o escândalo do século, o escândalo político do século. Descobriram que o Obama conspirou criminosamente contra Trump nas eleições. E com Hillary e com Clinton, sabe? Criminosamente, não tem nada a ver com aquela coisa de pedofilia, é brincadeira de criança perto do que ele fez, não é? Sabe, Marco, nessa situação toda, assim, se eu não tivesse vivendo nesse país lindo que é o Brasil, com pessoas maravilhosas que é o Brasil... Obrigado, Yara, obrigado. Então, eu não consigo pensar dessa forma, né? Mas se eu for analisar de uma forma mais fria, é esperar Bolsonaro cair, entendeu? E aí as pessoas iam ver como é viver no comunismo. Ia ter que viver catando lixo na rua, comendo lixo da rua. Tá? Porque falta aqui no Brasil, o que está faltando no Brasil, as pessoas foram tão manipuladas que o que falta no Brasil é a humanidade. Acabou a humanidade das pessoas. Posso fazer enfiar um adendo aí no que você falou? Pode, fica à vontade. Hoje eu passei de moto na Cracolândia. Pois é. Porque eu tive que comprar uma peça para o meu computador lá na Santa Ifigênia, passei pelo meio da Cracolândia bem devagar, fui vendo, eu até ia gravar, não gravei. Não, no meio não dá pra passar, não, né? Não você dá tem que passar próximo a ela, bem, né? Ali na Praça Princesa Isabel, continua tudo como era dantes no quartel de Abrantes. O pessoal todo aglomerado, todo mundo sossegado, a polícia ali, ninguém pode fazer nada, mas continua... Cadê o prefeito? Tão zeloso... Pela nossa Marco, cidade. deixa eu te falar alguma coisa. O que eles fazem a respeito da Cracolândia? Nada. Não fizeram nada. Niente. Dória esparramou aquilo lá 2 vezes e não deu em nada, tá? É uma coisa que eu queria falar sobre a polícia, tá? A polícia militar é um órgão que eu respeito muito, né? Eu sempre fui muito bem tratada pela polícia militar, né? De algumas vezes que ocorreram alguns problemas e eu tive que solicitar, né, a polícia militar, não tenho o que dizer. Agora, eu queria saber, a GCM tem o mesmo poder da polícia militar, Marco? Isso eu não sei. Porque eu acho que não, quem está tomando atitudes extremistas já é a GCM. É uma dúvida só, uma pergunta, eu não sei, né? Porque assim, eu só vejo a GCM quando é fiscalização de escola, né? Mas você pode ver que em todas as abordagens de pessoas que estavam em praças, não era polícia militar, entendeu? As prisões não eram feitas pela polícia militar, era pela GCM. GCM, né? Nos outros estados também? Também. Nota pra você ver, não era polícia militar, era GCM.
Entendeu? Sim, entendi. Porque Bom, a polícia militar emitiu nota dizendo que não ia contra a população. pois é, não, a polícia militar a gente sabe a posição que eles têm, né? E Sim, acho que toda a população sabe qual é a posição da polícia militar, né? A polícia militar é extremamente injustiçada há anos. Não é só com Dória ou com Covas. Há anos que a polícia, desde Geraldo Alckmin, que tratava mal a polícia, que nunca deu valor, sabe? nunca Nunca mesmo. valorizou essa classe, né? Agora eu quero entender por que a GCM está tomando essa posição, Porque a GCM né? responde diretamente mais diretamente a Ao governador e prefeito. governador. É, exatamente. Tá, mas será que eles vão responder da mesma forma quando o governo do estado de São Paulo não tiver dinheiro para pagar? É, não Eles sei. puseram a se pensar nisso? Não estão pensando nisso. Porque vai chegar uma hora, porque eles já começaram a falar que não vão ter dinheiro para pagar servidor público, Marco. Hum. Ele já tocou nesse assunto. Entendeu? É Mas problema enfim, dele, né? Enfim. Bom, enfim, para né? fechar, a gente espera que as 4 testemunhas, são 4 testemunhas, né, Yara? Falando do Adélio Bispo agora, Sim, exato. São que 4 apareceram testemunhas. agora que a Polícia Federal tem um novo diretor, não é o Valeixo mais, né? Graças a Deus, porque ele estava protegendo, tá saindo uma sujeira desse buraco, desse ralo, que é impressionante, né? Mas o Valeixo falou que o presidente Bolsonaro não se meteu em nenhuma investigação. É, mas o Valeixo protegeu as investigações, ele não deixou que fossem feitas as investigações sobre Adélio Bispo, né? Eles sabiam que tinha testemunha, sabiam que o cara viu antes da facada, achou esquisito essa testemunha que tem, uma das testemunhas, né? Se diz que tem 4, Sim, né? exato, são 4. Mas Tá, gente? a gente fala disso Num próximo no vídeo. próximo vídeo, em plantão extraordinário. Em plantão extraordinário. Então vamos encerrar aqui, Marquito. Vamos. Beijo, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tá? Você Deixa esqueceu um... do sininho, você esqueceu do inscreva-se no nosso canal, que Não esqueci não. nós Não precisamos esqueci não. mais do que nunca, e nós precisamos agora, vou colocar o logotipo da vaquinha aqui, nós estamos pedindo apoio e graças a Deus está surpreendendo a gente o tamanho do retorno do apoio que nós estamos tendo. Então, apoiem o nosso canal, independente de valor, qualquer valor é bacana, porque mostra que a gente está sendo visto e está sendo ajudado. Bem, gente, quero agradecer muito a todos que colaboraram até esse exato momento, tá? Apertem o sininho de notificações para o nosso vídeo ganhar relevância. E inscreva-se. Vamos proteger. Inscreva-se no nosso canal e, pelo amor de Deus, gente, vamos se mover. Vamos cuidar da nossa cidade. São Paulo é muito linda. A gente não pode deixar essa cidade morrer. Tá Não bom? mesmo, com certeza. Beijo, Marquito. Beijo, Yara. Tchau, tchau. Tchau, gente.